Como preparar seu testemunho? Testemunho como ferramenta de evangelismo. É muito importante ter o nosso testemunho pessoal organizado e bem preparado. Quando nós temos um testemunho bem organizado, ele pode se tornar uma boa ferramenta de evangelismo. Todos nós temos um testemunho de vida. Todos nós que estamos vivendo na presença de Jesus, já tivemos alguma coisa, algum acontecimento em nossa vida no passado, que pode servir como referência para ajudar outras pessoas a vir para Jesus. Então, assim como eu, você também tem um testemunho de vida. Você precisa usar esse testemunho para alcançar outras pessoas. Nem todos usam o testemunho como ferramenta de evangelismo porque não sabem como fazer ou como utilizar o seu próprio testemunho. Alguns não sabem como organizar o testemunho. Outros até acham que o testemunho não é lá tão importante assim, acha que o testemunho é fraco. Não existe testemunho fraco, existe testemunho. O que pode, para você, ser um testemunho fraco, para um outro pode ser um testemunho forte. É importante que você conte o seu testemunho para que outros possam ser edificados. Como usar o próprio testemunho? Bom, peça sabedoria a Deus, ore a Deus, diga para Deus que você quer passar seu testemunho para frente, peça a Ele sabedoria para você organizar seu testemunho. Uma boa dica é escrever ou gravar o testemunho. Para quem não gosta muito de escrever, grave, faça a gravação. Mas o ideal mesmo é você fazer primeiro um esboço, né? Escreve o que vem à sua cabeça, né? Tudo que você gostaria de falar do seu testemunho. Nós sugerimos que você siga um roteiro básico para isso. Quando nós sugerimos aqui escrever ou gravar, veja só, tem gente que tem dificuldade para escrever, mas tem facilidade para falar. Então o que você deve fazer? Pegue um gravador e grave o seu testemunho. Depois que você gravar, vai te dar um pouquinho de trabalho, mas você vai transcrever, você vai acionando a tecla do gravador, né? Deixa rodar um pouquinho, escreve aquilo que você falou, e assim vai até você completar todo o seu testemunho. É claro que o trabalho que vai dar vai ser proporcional ao tempo que você falar. Nós estamos aqui sugerindo um testemunho, mas que também não seja um testemunho muito extenso, né? Que seja um testemunho rápido. Então, siga um roteiro. Eu vou passar para vocês um roteiro para realizar um testemunho. Divida seu testemunho em 3 partes. Dê um título também para o seu testemunho. Né? Você pode, por exemplo, dar um título do tipo religioso, mas sem Deus, preso e sem saída. Eu tinha tudo, mas não tinha paz. Eu tinha tudo, mas tinha um vazio dentro de mim. À beira da morte, encontrei a vida. Hoje, um homem transformado, uma mulher transformada, enfim. Dê um título para o seu testemunho. E divida, então, o seu testemunho em 3 partes. Então, na primeira parte, você vai falar sobre um pouco da sua vida antes de conhecer a Jesus. Antes de conhecer. Então, nessa primeira parte, você vai falar do seu passado sem Jesus. Você vai contar algumas das suas experiências pecaminosas com as quais as pessoas que ouvirem você possam se identificar. Então, neste momento, você pode falar, por exemplo, dos problemas que você teve com cigarros, se você fumou, com bebida, se você foi uma pessoa que usou muito de bebida, com mentira, né? Tem pessoas que têm grandes problemas por causa de mentira e depois que aceitam Jesus,
mudam isso, né? Com imoralidade, você pode falar de testemunhos se, por exemplo, você teve alguma situação relacionada à ganância com dinheiro, com tristeza, com desonestidade, depressão, falta de paz, seja qual for o caso, aí existem várias situações, né? Que é a sua situação, é você que viveu. Então é disso que você vai falar, né? Comentar que você viveu antes de conhecer a Jesus. Tá? Agora, você precisa de tomar cuidado para não falar como se você tivesse orgulho de ter sido essa pessoa pecaminosa, essa pessoa pecadora, essa pessoa que praticou essas coisas. Não, não deixa transparecer na sua fala ou naquilo que você está transmitindo nenhum tipo de orgulho, nenhum tipo de vaidade, né? Como se você tivesse gostado de fazer aquelas coisas, né? Fale, porém, com uma atitude de tristeza. Quando você estiver dando seu testemunho do tempo antes de conhecer Jesus, mostra realmente que você tinha tristeza de viver daquela maneira. E fale também da gratidão por Deus ter limpado e perdoado você. Então, outra coisa também, nesse momento, quando nós estamos falando do nosso tempo antes de conhecer Jesus, não condene nenhuma pessoa. Se alguém esteve envolvido na sua vida antes de conhecer Jesus, não coloque nada que venha condenar ou venha denegrir a imagem também de ninguém. Evite ser detalhista e demorado. Não precisa ficar preso a detalhe, a pormenor, né? A ficar dando voltas e mais voltas, não. Seja bastante resumido. Nunca use uma linguagem religiosa. Se você já está na presença de Jesus, né, se você já é um crente, já conhece a palavra, evita de ficar usando muito essas palavras que a gente, como cristão, costuma usar no dia a dia da igreja. O nosso testemunho ele precisa alcançar pessoas que ainda não conhecem o Senhor. E tem gente que não conhece algumas palavras, não tem ainda intimidade com algumas palavras que nós usamos, né? Do tipo misericórdia, né? Tá amarrado, enfim, é esse tipo de palavras que a gente usa no dia a dia da nossa vivência como cristão. Logo depois de você falar sobre o antes de você conhecer Jesus, você deve agora falar um pouco sobre quando e como foi seu encontro com Jesus. Procura se lembrar como você estava realmente, o seu estado quando você teve o um encontro com Jesus, né? Que você estava cansado de viver aquela situação, de viver tudo aquilo que você já contou aí antes de conhecer Jesus. E conte então como foi o seu encontro com Jesus. Fale um pouquinho, ainda que rapidamente, sobre isso. Fale como tudo aconteceu, quem falou pela primeira vez de Jesus para você, né? Como que você reagiu e onde você estava. Inclua no seu testemunho o plano de salvação. É interessante você que já conhece um pouquinho sobre o plano de salvação, inclua. Se você não conhece o plano de salvação, também não tem problema. Continue revelando apenas essa sua vivência. Quando nós falamos do plano de salvação, é o momento em que você reconhece que era um pecador. Né? Romanos 3:23. Você vai mostrar que você precisou se arrepender e decidiu abandonar o pecado e agradar a Deus. Então aqui eu estou falando do plano de salvação, que é o que aconteceu com você e aconteceu comigo, né? Nós tivemos que reconhecer que éramos pecadores, nós precisamos nos arrepender e decidimos abandonar o pecado e abandonar aquela vida. Você convidou Jesus para entrar na sua vida, porque ele não arromba a porta de ninguém. Apocalipse capítulo 3, versículos 19 e 20. Está vendo como que fica bem tranquilo? Então nós já temos aí duas partes do nosso testemunho. Vamos então para a terceira e última parte do nosso testemunho,
que é falar um pouquinho da nossa vida agora, depois que conhecemos a Jesus. Depois que você conheceu a Jesus. Nesta última parte, então, você vai relatar como sua vida mudou depois da sua decisão. Como você foi transformado pelo poder de Jesus. Fale da vitória sobre aquele pecado que você tinha. Fale sobre a vitória que você conquistou depois que você conheceu a Jesus. Porque você já falou antes, né, de conhecer Jesus, como era a sua vida. Então agora você tem que enaltecer a Jesus, dando glória a Ele por você ter conseguido superar aquele momento trágico, aquele momento difícil da sua vida, e isto graças a você ter entregado sua vida a Jesus. Então é muito importante que você explique que agora Jesus não é somente o Salvador da sua vida, mas é também o Senhor da sua vida. E que a sua nova vida com Jesus é incomparavelmente melhor que antes de conhecer a Ele. Então, ao contar seu testemunho, você vai apresentando Jesus assim, de uma maneira bem simples. Você coloca o tempo todo Jesus no seu testemunho, mostra o antes, mostra o momento em que você teve encontro com Jesus e depois fala como foi, como está a sua vida agora, que você conheceu a Jesus e pronto. Você viu como que é bastante simples? No decorrer disso, você já falou que Jesus morreu na cruz em seu lugar, você automaticamente já mostrou também que as boas obras não levam a gente à salvação, porque se fosse assim, antes de conhecer Jesus, você teria conquistado alguma coisa, você não conseguiu com todo o seu esforço. Enfim, você vai mostrando então que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E procure colocar essa fase 2 e 3 com muito entusiasmo. Se a primeira parte nós sugerimos que você fale com uma certa tristeza, mostrando que você não tem mais alegria de lembrar até do tempo em que você não conhecia Jesus, que você só se lembra disso como forma de ajudar outras pessoas, mas a segunda parte você já deve falar com alegria quando você teve um encontro com Jesus. A última parte agora com muito mais alegria também, porque agora você está mostrando tudo aquilo que você conquistou ao viver ao lado, ou viver com Jesus, ou deixar Jesus vivendo dentro do seu coração. Então mostre alegria, mostre para as pessoas a alegria que você experimentou, a alegria que você continua experimentando. E lembre-se sempre, somos o sal da terra e precisamos deixar as pessoas com sede de Deus, tá? Nós precisamos deixar as pessoas com sede de Deus. Então, quando nós falamos assim, dessa maneira simples, quando nós falamos daquilo que nós vivemos, essa é a melhor maneira de evangelizar. Você viu como é fácil? O seu testemunho passa a ser uma bela ferramenta de evangelização. Como preparar seu testemunho, né? É simples. Veja esse vídeo quantas vezes for necessário, prepare o seu testemunho, poste na internet, fale para as pessoas, peça ao seu pastor oportunidade para você dar seu testemunho na igreja, procure fazer formatar um testemunho assim de uns 10 minutos, não precisa ser mais do que isso. Se você conseguir, olha, 3 minutos você fala da primeira parte, mais 3 minutos você fala da segunda parte, 4 minutos você fala da terceira parte e você conseguiu fazer um testemunho bem bacana, tá bem? Então, se você gostou dessa nossa dica de hoje, desse nosso vídeo de hoje, eu peço para que você compartilhe aí nas redes com seus amigos. Se você gostou, dê um clique aí em gostei, e isso nos ajuda a divulgar o nosso trabalho, ajuda também a outras pessoas a crescer também na obra do Senhor. Deus te abençoe, te guarde e até nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.